Por a mesa, na qualidade de painelista, convidamos o Dr. Leonardo Zerhuri Tovar, Dr. Leonardo Tovar, que é doutor e mestre em Direitos e Garantias Fundamentais pela FDV, pós-graduado em Direito Público também pela FDV, pós-graduado em Direito Processual Civil pela Faculdade Cândido Mendes de Vitória, MBA em Gestão Tributária e Sucessória pela FUCAP Business School, professor de curso de pós-graduação, autor de artigos e livros jurídicos, procurador do município de Vitória, Dr. Leonardo Tovar. Também nos honrará aqui na mesa, na qualidade de painelista, a ilustre desembargadora doutora Janete Vargas Simões, que é graduada em Direito pela UFES, mestre em Direitos e Garantias Fundamentais pela FDV, especialista em Psicologia Jurídica pelas Faculdades Integradas de Vitória, especialista em Direito Penal e Processual Penal pela Universidade Gama Filho do Rio de Janeiro, também numa parceria com a Escola de Magistratura do Espírito Santo, além também especialista em Direito Civil, Direito Processual Civil, igualmente a nossa parceria da Gama Filho com a Escola de Magistratura. Desembargadora do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, doutora Janete Vargas Simões. Vamos aguardar aqui o retorno da desembargadora Janete. Na sequência da programação, neste painel, estará conosco também o ilustre ministro do Superior Tribunal de Justiça, Dr. Marco Aurélio Astalvo de Buzzi. O ministro Buzzi, que é graduado em Direito pela Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais do Vale do Itajaí, mestrado em Ciências Jurídicas pela mesma instituição, professor titular do Centro Universitário de Brasília, também professor do Instituto Brasiliense de Direito Público. Já está a caminho, daqui a pouquinho estará conosco, estará na mesa o ministro Buzzi. Desembargadora Janete, então, tem assento à mesa. Tá bom, o doutor Tiago vai auxiliar. Nós vamos pedir a colaboração do doutor Tiago para colocar aqui o PowerPoint da apresentação. Por favor, desembargadora. A senhora prefere? Então, por favor, a pedido da desembargadora Janete, nos informa aqui que a sua apresentação será dividida do doutor Anselmo Laranja, que a quem ela convida também estar à mesa com ela. Doutor Anselmo, por favor. Desembargadora pediu. Vamos, então, passar a palavra à coordenadora da mesa, doutora Patrícia. Bem, eu gostaria de agradecer imensamente a desembargadora Janete por ter aceito o convite, o meu colega da Procuradoria de Vitória, Leonardo Tovar, que ele mostra a importância do estudo, do aprimoramento dos procuradores municipais. Eu tenho muito orgulho de integrar a Procuradoria de Vitória e que tem um colega dessa qualidade. E a desembargadora Janete e o doutor Anselmo Laranja vão estar mostrando como o Espírito Santo é inovador e buscando otimizar a prestação jurisdicional. Então, eu só estou aqui para ouvir, então nós vamos começar com o nosso colega Leonardo. Obrigada. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, cumprimentar a doutora Patrícia, minha colega, agradecendo pelas gentis palavras. Aos demais membros da mesa, desembargador Janete, meu querido amigo Anselmo, com quem já travei alguns debates aqui nesse curso de doutorado. Aliás, hoje é um dia especialmente feliz para mim, Anselmo, porque hoje eu tive a oportunidade de pegar
com atraso, é verdade, né, porque já estava pronto há um tempo, o meu diploma de doutorado nessa casa. Isso foi uma experiência dolorida, mas ao mesmo tempo satisfatória, né, diríamos assim. Cumprimentar a todos os ouvintes, aos desembargadores presentes, aos colegas, ex-alunos, todos aqui, né, me dando a oportunidade de falar um pouco para vocês de um tema de extrema responsabilidade, ainda mais do lado da doutora Janete, né? Mas um tema que me causa, fazendo paralelo com o que falei do curso de doutorado, né, angústia e satisfação ao mesmo tempo. Por que falo de angústia e satisfação? Porque culturalmente não temos ainda a noção exata de aonde esse tema pode nos levar. Nós sabemos de onde viemos, mas ainda não sabemos para onde vamos, né? E viemos de um modelo processual que é muito ligado à ampla litigiosidade. E essa ampla litigiosidade está nos levando a um caminho que só traz angústia para todos, para jurisdicionados, para advogados de maneira geral, sejam eles públicos ou privados, e para o judiciário, que virou, me permita o tom coloquial, uma espécie de call center dos problemas da sociedade, né? O judiciário hoje ele é chamado para resolver questões extremamente complexas, como, por exemplo, sei lá, uma fusão e aquisição de grandes corporações com interesses de acionistas, como também para resolver um problema um tanto quanto simplório, como é, por exemplo, um caso em que alguém, diante de uma forte chuva, tem o seu pneu furado, né, por passar com o seu carro numa via pública não conservada. Questões como estas, principalmente as que envolvem esse cenário que nós estamos aqui conversando, que é o cenário da advocacia pública, poderiam e deveriam se valer de outros mecanismos de solução de conflitos. E eu não estou com isso dizendo que você tem que obrigar as pessoas a não se valerem de um direito constitucional, né, de um direito fundamental constitucional, que é o direito de ir ao judiciário. Não é à toa que a Constituição, no seu artigo 5º, 35, cuja redação todos nós conhecemos muito bem, diz que a lei não exclui da apreciação do judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito, mas isso não significa que o judiciário seja a única via ou a melhor via para que algumas soluções pudessem ser encontradas. E daí, assim, eu fiquei pensando no que falar, né, nessa exposição. Porque falar numa exposição como essa, sobre o sistema multiportas, sobre as suas evoluções, sobre as suas promessas, sobre o que ele pode nos oferecer, é um tanto quanto abrangente, né? Então, eu acho que seria demasiadamente simplório eu explicar o capítulo do Código de Processo Civil, artigos 165, 172 para vocês, ou tratar da resolução do CNJ, ou da própria lei que trata de mediação e arbitragem, né? Enfim, eu achei que era um pouco dogmático demais e traria reflexões de menos, principalmente que eu sou a pessoa que abro, né, a temática, já que essas experiências, creio eu, que ficariam muito melhor delineadas pelos demais componentes desta mesa, né, até porque, pelo que observei do título de sua exposição, você vai tratar de um case, né? Então, acho que isso, de alguma maneira, vai passar ainda que de forma transversal. E eu fiquei feliz quando assisti a exposição da doutora Elda e de doutor Adriano, agora, há pouco tempo aqui, porque falou-se de forma indireta sobre um ponto que eu vou tocar na minha abordagem. O ponto do custo dos direitos. Porque o custo da litigiosidade é algo que tem que ser levado em consideração. Não só por aquele que ingressa com a ação, mas como também por aquele contra quem se ingressa e, principalmente, pela estrutura
que está sendo utilizada em determinado momento. Nós vivemos verdadeiros paradoxos nesse sistema de litigiosidade ampla. Basta que você pense, por exemplo, que uma pessoa carente de recursos procure a Defensoria Pública da União para ingressar com uma ação buscando o fornecimento de um medicamento, né, e essa pessoa, além de tudo, seja menor ou incapaz. Quer dizer, teremos, de um lado, um defensor público da União ajuizando uma ação, provavelmente em litisconsórcio passivo, contra a União, estados e municípios, com a intervenção do Ministério Público. Quer dizer, é funcionário público demais para resolver um problema como esse, que poderia ser resolvido de uma maneira diferente, numa outra alçada, né? Se somarmos isso ao dever de recorrer, que as fazendas públicas principalmente encaram como obrigatoriedade de recorrer, poderemos chegar à loucura de vermos essa ação tramitar nas mãos de um juiz de primeiro grau, passar por 3 desembargadores em segundo grau, chegar ao STJ e ao Supremo Tribunal Federal, com o viés ainda de uma eventual ação rescisória, né? Então, são escolhas trágicas, diria eu, né? E essas escolhas trágicas me fez fazer uma pergunta de início, que vai guiar, de certa maneira, a minha exposição. A pergunta que fiz é: o que induz ou estimula a opção pelo litígio ou por uma composição amigável? Existem formas de nós conseguirmos averiguar ou detectar, descrever o fenômeno do que leva alguém a ir ao judiciário ou a promover uma autocomposição no judiciário ou fora dele. Quer dizer, qual o custo disso? Por que isso? Se todo ser humano é movido por certas induções, nós, como seres humanos, somos movidos por isso, somos movidos por estímulos, economicamente falando, seria assim. O Adriano falou da análise econômica do direito, e aí eu peço a licença para me apropriar, né? A análise econômica do direito é muito confundida no Brasil com utilitarismo e pragmatismo, mas não tem absolutamente nada a ver com isso. Pode até ter um viés mais utilitarista na descrição do fenômeno, mas em nenhum momento se confunde com uma solução puramente pragmática. Não é isso. A opção pelo método da análise econômica do direito, que nem é o meu método de predileção, é simplesmente para podermos descrever melhor o fenômeno a partir de estímulos que são dados às pessoas na tomada de certas posições. E as pessoas que eu me refiro aqui seriam aos jurisdicionados na escolha por litigar ou não litigar. Por que o jurisdicionado litiga? Essa é a grande questão. Por que a Fazenda Pública litiga e não resolve seus problemas de maneira diferente da que poderia ser resolvida hoje, já que, notoriamente falando, e eu não estou fazendo crítica nenhuma a nenhum poder público em específico, mas notoriamente falando, a temática da execução fiscal não faz bem a absolutamente ninguém, né? Para ficar só no exemplo da execução fiscal. Ela não faz bem à Fazenda Pública, porque o grau de recuperação de créditos é absolutamente irrisório, não faz bem ao judiciário, que não consegue dar vazão ao quantitativo imenso de ações que são despejadas no dia a dia, e não faz bem também ao jurisdicionado, porque tem esse litígio eternizado com todos os malefícios daí decorrentes, né? Então, esse é um exemplo clássico, né? Como achar o ponto ótimo, né? Um economista, e eu vou falar muito dessa imbricação entre direito e economia, porque eu fiquei com muita dificuldade de encontrar a resposta a esta pergunta que fiz e que direciona a minha fala no direito. Eu acabei, então, buscando alguns elementos indiciários e sem a profundidade que, obviamente, eu não possuo nesse tema, porque eu não sou psicólogo, muito menos economista, né? Mas, como curioso que sou, me vali de alguns postulados da economia e de outros postulados da psicologia comportamental para chegar a ter uma resposta, ainda que indiciária, sobre essa pergunta, do porquê se litiga e do porquê não se faz autocomposição. Bom, por que se litiga?
se litiga hoje por várias razões. E uma delas que eu li nesses livros de economia, de behaviorismo e economia comportamental, diz respeito a um otimismo exagerado que assola todo e qualquer ser humano. Nós somos, de certa forma, otimistas. A pessoa que vai ao judiciário e ingressa com uma determinada demanda, ela, primeiro que já chama a parte contrária de parte adversa, né? Então já é um momento que a própria nomenclatura não ajuda muito, né? Eu estou de um lado e meu ex-adverso de outro. Isso já dificulta uma cultura de formação de consensos ou de autocomposição. E no que dificulta essa distorção, né? Porque o Código de Processo Civil novo, de alguma maneira, namora com a autocomposição de forma mais íntima do que o Código de Processo Civil anterior. Embora não seja uma grande novidade o estímulo à autocomposição. Já se fala nela há muito tempo, mas parece que ela não foi ainda, né? Já se fala nela, mas em certo tom, às vezes, até de crítica, porque muitos acreditam que estimular a autocomposição tem como objetivo central esvaziar a prateleira do Poder Judiciário. Isso não é verdade. Ou, pelo menos, não deveria ser encarado dessa forma. Porque, acaso encarado dessa forma, você gera, na pessoa que está autocompondo alguma coisa, a sensação de que ela está sendo ludibriada, ou de que ela está ganhando menos do que poderia ganhar, ou de que ela está ganhando, acima de tudo, abaixo daquilo que é justo. E a autocomposição, de certo modo, não deveria ser tratada dessa maneira, para gerar nas pessoas sensações de perda. Deveria ser uma relação de ganho, e não uma relação de perda. Bom, se assim é, essa questão que envolve também a ampla litigiosidade não passa ao largo de questões sociais e constitucionais que caracterizam o Estado brasileiro, pelo menos, eu estou fazendo uma ruptura, né, do advento da Constituição de 1988. A Constituição de 1988 é uma Constituição dotada de diversas e diversas promessas. Diversas e diversas promessas que não foram cumpridas ao longo desses anos. Eu não quero entrar no rol dessas promessas, porque, de alguma maneira, isso já foi falado. Mas eu quero dizer que, se a crença é que o judiciário é uma espécie de call center, e aí eu volto àquela expressão besta que usei aqui, e se a crença é que o único poder capaz de nos tutelar na omissão de alguém é ele, o Poder Judiciário, obviamente, se são várias as promessas não cumpridas, consequência básica disso, a ampla litigiosidade. A ampla litigiosidade passa, então, também por esse tipo de problema. E passa também por um problema que diz respeito a uma certa formação cultural que nós temos, em termos constitucionais, e que acredita que, por vezes, é melhor intervir nas relações sociais para promover justiça. Existe até uma pesquisa que foi feita pelo CNJ, e essa pesquisa constatou que 71,2% dos magistrados brasileiros acreditam, por formação, né, e eu acho que se essa pesquisa tivesse sido feita na advocacia, tivesse sido feita no Ministério Público, a resposta seria muito parecida em termos percentuais. Acredito na formação que o melhor é que o judiciário, por vezes, contraria a segurança jurídica das relações reanalisando contratos, por exemplo, em prol da justiça, do que preservando as relações jurídicas contratuais previamente fixadas, mesmo que não haja uma diferença grande em termos econômicos entre as partes. Mesmo que não haja aquela relação de hipossuficiência. Não estou falando de contrato de consumo, portanto. Estou falando de contratos entre iguais, diríamos assim, que em certos momentos sofrem determinada interferência. Outra coisa, gente, que estimula aí, que eu pude constatar, sem base empírica, talvez, mas fruto da experiência forense que todos nós temos, estimula o ingresso das pessoas ao judiciário, é a sensação de ganha-ganha. É barato ir ao judiciário, hoje em dia. É extremamente barato ir ao judiciário.
A Defensoria Pública, por vezes, defende quem não é tão hipossuficiente assim. Por vezes, constatamos hipóteses. Tem até uns memes em rede social, né, daquele cara bonitão, assim, andando de lancha, né, mas que vai com a declaraçãozinha de hipossuficiência pedir a assistência judiciária gratuita. E isso é um meme, mas é bem real. É bem real. E eu posso fazer a autocrítica aqui, para não dizer que estou colocando a culpa no judiciário apenas, porque isso é uma questão sistêmica, gente. Queria que isso ficasse muito claro. Por que a Fazenda Pública recorre demais? Porque paga de menos também. Não é? Nós temos isenção de custas. Pagamos as despesas processuais ao final do processo, se perdedores. Né? E aí, isso também dá um amplo estímulo à litigiosidade. A não concretização da formação de câmaras de composição, como o Código de Processo Civil já sugere, né? E por aí vai. E o custo é baixo, então. Se o custo é baixo, e eu, mesmo que eu não tenha tanta razão assim, eu posso pagar para ver. Eu posso buscar e tentar a sorte, literalmente, indo ao judiciário. E veja, trazendo de novo para a economia, os economistas conseguem enxergar isso de maneira muito tranquila, quer dizer, esse excesso que acaba com a satisfação de todos, o excesso individual contamina de forma frontal a fruição de algo por todos, e eles criaram até uma parábola, né, que se chama a tragédia dos comuns. Claro que muita gente já deve ter ouvido falar, mas alguns não, então me permito contar a história. Essa tragédia dos comuns funcionava o seguinte: o que eram os comuns? Eram pastos comuns. Né? Na época mais feudal, existiam pastos destinados a uma comunidade que estava ali, né, ao lado, e esses pastos eram destinados para que cada um desses pecuaristas pequenos pudesse ter um espaço para, então, iniciar a sua produção. Um determinado pecuarista falou assim: pô, se é comum, não estou pagando nada, não vou botar um boi só, vou botar 2. Porque eu vou ganhar mais. Aí o outro teve a mesma ideia. Vou colocar 2 também, então. O outro também. E o outro também. Ah, vou botar 3, 4 e 5. O que aconteceu, no final das contas? Ninguém tinha pasto mais, porque o pasto foi sobrecarregado. Essa ideologia, então, de que tudo se joga ao litígio e de que tudo será satisfeito em um determinado momento por parte de um superpoder, vai acabar fazendo com que esse poder se veja tão sobrecarregado a ponto de que ele não vai conseguir mais entregar no tempo adequado a tutela jurisdicional. O poder público também não poderá reclamar, já que a falta de introdução de mecanismos alternativos de solução de controvérsias vai fazer com que o único mecanismo de cobrança que ele acha que dispõe hoje seja tão sobrecarregado a ponto de faltar verba pública. A execução fiscal não vai dar conta mais de recuperar valores inadimplidos, a ponto de que o poder público terá comprometida a própria consecução das finalidades públicas, porque não haverão recursos, e recursos são escassos. Ou seja, implementar um sistema multiportas não é algo que interessa apenas, e aí eu volto a falar, ao desabarrotamento das prateleiras do Poder Judiciário. É algo que interessa a todos. Caso se pense só no Poder Judiciário, a consequência é uma só. O Poder Judiciário será incapaz de responder a contento e você será incapaz de obter a tutela a contento. Consequentemente, as finalidades para as quais você existe, Estado, estarão comprometidas. Então, o individualismo no enxergar o fenômeno é que poderá nos levar a essa tragédia dos comuns. Bom, mas então como promover isso? Como fazer com que as pessoas optem por não litigar e optem por compor? Ora, os mecanismos estão postos. O Código de Processo Civil e a resolução do CNJ, elas estabelecem, inclusive,
formas que são muito factíveis de você literalmente copiar. Não precisa ir muito longe. Não é tão complicado assim. Agora, existem formas até mais simples do que a instituição de câmaras, por exemplo, de autocomposição. Isso poderia começar lá dentro, internamente. Quer dizer, o administrado, hoje, ele tem uma racionalidade limitada. E digo mais, o gestor público, e aqui eu não estou querendo dizer, muito pelo contrário, hein, gente, que nós somos advogados do prefeito, do governador ou do presidente da República. Não. Advogados de Estado, isso foi colocado com muita tranquilidade pela professora Elda e depois reafirmado pelo professor Adriano. Mas o que eu quero dizer com isso é: existe uma grande necessidade de melhor informar o público para com o qual lidamos. Informar riscos e apontar soluções. Hoje, por exemplo, quando você recebe um requerimento administrativo de uma determinada pessoa e que você concorda com ela, por exemplo, o crédito tributário se encontra prescrito e você concorda, de fato. Tem hora que você é olhado meio assim, viu? Você conhece esse cara, né? Seu amigo, não, né? Enfim, imagine numa questão mais complexa, que não seja questão de pura data, gente. Existe aquela zona de penumbra interpretativa e que leva alguns de nós a sofrer, às vezes, processos de improbidade administrativa, como deve ter sido colocado no painel que antecedeu a esse vespertino. Enfim, a racionalidade limitada, ela seria muito mais... Seja bem-vindo, ministro. Já estamos sabendo que teve um problema com atraso, né? Bom, agradeço demais, minha responsabilidade aumenta potencialmente agora, né? Então, vamos caminhando para o final, né? Mas, então, o que eu estava dizendo é que existe uma possibilidade de redução de conflitos, desde que sejam tomadas medidas simples, como, por exemplo, uma medida de maior esclarecimento, uma medida de maior análise de, literalmente, custo-benefício, e talvez isso fosse muito bem posto caso a administração pública e seu processo administrativo servissem não só para resolver litígios em uma outra seara, a seara administrativa, mas servissem também para promover um maior esclarecimento acerca daquilo que é correto ou incorreto, sem que, abre aspas, se puxe a sardinha para um determinado lado. Isso é algo que eu acredito que seja muito importante, porque qualquer tomada de decisão ela é impregnada por formas de racionalidade que a gente possui. Como eu disse no começo, a pessoa que vai ao Poder Judiciário, ela tem sempre uma racionalidade limitada, muito por conta, às vezes, de que o próprio advogado não exerce o seu papel. Qual o seu papel? Já diria Rui Barbosa, ser o primeiro juiz da causa. Informar para ele, para aquele cliente que está conferindo um mandato a ele, quais são os riscos da sua empreitada judicial. E o que seriam esses riscos? Ora, como outros casos similares já foram enfrentados pelas Cortes Superiores? Como a legislação abraça ou não abraça a tese que você pretende desenvolver? Isso já eliminaria, de certa maneira, a litigiosidade aventureira, né, para usar esse tipo de expressão. Na economia se fala em falhas de mercado. E quando que você tem falhas de mercado na economia? Quando você tem uma seleção adversa e quando você tem também um comportamento de manada. O que seria essa seleção adversa? A seleção adversa ela acontece quando o agente, na economia assim que se chama, ele possui uma informação que é assimétrica, ou seja, uma informação não suficiente para a tomada da posição. Por exemplo, um exemplo de informação assimétrica é o caso da seguradora. Quando nós vamos fazer um seguro com um corretor de seguro, os caras te perguntam, vem cá, mas você estaciona em locais
escuros depois das 11 horas da noite? Jamais. Agora, quem não estaciona nunca num local como esse? Vem cá, mas seu filho de 18 anos tem o costume de pegar seu carro? Não, nunca. Ah, o senhor bebe? Não. Então, quer dizer, a seguradora ela tem uma informação assimétrica acerca do seu comportamento. Ela não sabe exatamente como e quando prever que uma ruptura comportamental de sua parte vai ser levada a efeito. Daí ela cobra caro, e de todo mundo. No judiciário isso acontece também. E na administração pública isso acontece também. As pessoas elas têm pouco conhecimento das consequências que podem ser causadas caso ela venha a perder a demanda. Quanto uma ação de danos morais valorada em R$1 milhão pode gerar para ela de dispêndio ao final desse processo, caso a sua pretensão seja julgada improcedente. E daí a ampla litigiosidade e a pouca tentativa de autocomposição por conta dessas falhas de informação, que poderiam muito bem ser supridas administrativamente. Bom, além disso tudo, nós temos um outro problema, porque o poder público também enfrenta um drama. Veja bem, o poder público, quando promove execuções fiscais de baixo valor, ele abarrota o poder judiciário com execuções fiscais temerárias, porque de baixo valor. Porém, ao mesmo tempo, caso ele não promova estas execuções fiscais de baixo valor, nós teremos o chamado efeito manada. O cara vai pensar o seguinte: pô, se meu vizinho não paga e nunca foi cobrado, por que eu vou pagar? Então, o binômio de difícil solução. Esse único mecanismo que o poder público acha que tem, que é a execução fiscal, acaba gerando esse sucateamento da máquina pública. Sucateamento em geral. Porque a vara de execução fiscal não dá conta, a procuradoria não dá conta e o grau de satisfação é ínfimo. Em contrapartida, não ajuizar também gera um efeito perverso, que é dar a sensação de que não pagar é mais vantajoso do que pagar. Né? Então, são assimetrias que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Uma outra assimetria informativa, e me perdoe assim, os fãs do artigo 334 do CPC, que tem alguns, né? Eu acredito que... Vou até mudar, hein? Não, ele é legal. Vou falar... vou ser bem e botar mal e vou botar uma vírgula depois. A priori, me parece um mau dispositivo, não pela sua intenção. Né? Todos nós conhecemos aquele que a parte é convocada para participar de uma audiência prévia, né? Para tentativa de promoção da autocomposição. Eu entendo qual foi o viés do legislador. O viés do legislador foi: ora, não vamos levar à frente o recebimento da contestação para já não criar um ambiente amplamente litigioso e propiciar, então, uma maior tentativa de autocomposição. A ideia, simplificando o dispositivo, é essa. Só que qual é o grande problema? Na prática. Na prática, isso gera uma assimetria total de informação. A parte ré sabe com muito mais vigor quais são as armas de que dispõe o autor contra ela. E aí ela comparece já tendo acesso à petição inicial. E como ela não apresenta a sua contestação, o autor está no escuro. Ele não sabe o que vem pela frente. Então ele fica naquela. Veja se você nunca passou por isso. Quando o requerido apresenta uma proposta de acordo razoável, o requerente pensa assim: a defesa dele deve ser ruim, está apresentando a proposta de acordo boa. Né? Quando ele apresenta uma proposta de acordo absolutamente baixa, o cara pensa: rapaz, esse cara deve estar com boas armas daqui para frente. Mas nem o requerido sabe exatamente o que você vai pedir a título de prova, porque há um protesto genérico, né, no ajuizamento da ação. Protesto pela produção de todos os meios de prova em direitos admitidos, especial, documental, pericial,
depoimento pessoal e outras que, porventura, se fizerem necessárias. Né? O cara coloca assim. E o demandado, por sua vez, ainda não vai mostrar as armas que ele dispõe. Exatamente, ele nem contestou, diferentemente do sistema norte-americano, em que as cartas são colocadas na mesa antes. Ó, eu tenho isso aqui. Eu tenho isso aqui. Quer dizer, você já tem, então, como calcular melhor um pouquinho a relação de custo-benefício entre promover uma autocomposição e não promover uma autocomposição. Isso é importante. Mas eu acredito que este dispositivo não vai atingir o seu objetivo no dia a dia forense, embora a intenção seja louvável, por conta dessa assimetria de informação. E essa assimetria de informação, ela permeia o nosso dia a dia e o nosso cotidiano de maneira muito dramática. Ministro, o senhor me perdoe agora, hein? Os nossos tribunais, de maneira geral, e principalmente os superiores, que deveriam... É muita audácia minha sentar aqui nessa mesa com um desembargador e um ministro falar essas coisas, né? Mas eu estou fazendo, como disse no início, um diagnóstico do que me parece ocorrer no dia a dia, e não prescrevendo mudanças. Eu estou descrevendo uma situação fática que me parece que todos, de alguma maneira, ou se não todos, acreditam que ela de fato ocorre. Né? Veja, citando um exemplo da moda aí, a história da presunção de inocência, o vai e vem que existe nessa discussão, e aí sem firmar a posição, né? Estamos em um momento em que há uma divergência de opinião, e que essa divergência de opinião, por vezes, foi dada como sanada, e por vezes ela é dada ainda como pendente de uma palavra final. Essa falta de cultura, de respeito aos precedentes judiciais, acarreta uma zona assimétrica de informação que eu vou chamar de incerteza quanto ao direito. E essa incerteza quanto ao direito estimula a litigiosidade. Isso me parece crucial, né? No dia a dia. Estou sabendo. No dia a dia, no dia a dia forense, e principalmente no ambiente das procuradorias, e aí eu vou me incluir, porque é o estado morde e assopra, né? A procuradoria, por vezes, dificulta que você peça certas dispensas de recurso, porque a posição já foi alterada algumas vezes. E quem sabe Deus ajuda e ela é alterada de novo em nosso favor. É algo que acontece, e de forma bastante corriqueira. Então, acho que assim, a cultura de precedentes é uma cultura que poderia melhorar esse grau de litigiosidade exagerado e facilitaria a autocomposição. Facilitaria. O CPC tentou, né, estabelecer honorários recursais, né, um amplo desestímulo à litigiosidade, mas ainda assim, no dia a dia, o diagnóstico que eu particularmente, pessoalmente faço, é que o desiderato não foi plenamente atendido ainda. Continuamos nesse amplo viés litigioso, tal como se o judiciário fosse esse call center social. Bom, até a feitura e a compreensão de certos institutos do Código de Processo Civil novo poderiam favorecer para a diminuição da litigiosidade. Os assuntos são novos e, portanto, polêmicos, não há ainda qualquer definição sobre vários dos temas que vou colocar aqui. Por exemplo, o termo de confissão de dívida já é um nome péssimo, né? Termo de confissão de dívida. Já é ruim o nome. Porém, continua por praxe, historicamente esse é o termo, mas nós continuamos utilizando o formulário padrão digital de confissão de dívida para tratar pessoas completamente diferentes. Existem pessoas, por exemplo, contribuintes, que já me indagaram, doutor, mas se eu fornecer, para firmar esse termo de confissão de dívida aqui, uma garantia real, um imóvel, né?
livre e desembaraçado. Não dá para diminuir os juros e a multa, não? Não, não dá. Ah, por quê? Porque a lei não me permite fazer. Mas vem cá, e se eu dizer aqui para você que, embora eu não seja administrador, mas eu assumo um termo aqui de responsabilidade, dizendo que abro mão da subsidiariedade da responsabilidade tributária. Dá para diminuir juros e multa? Não, não dá. Vem cá, eu tenho um apartamento só, que é bem de família. Mas se eu quiser dar esse bem de família em garantia, você diminui juros e multa? Não. Mas por que não dá, gente? Por que não dá? Aí, alguns vão dizer, não, porque você está abrindo mão de crédito tributário. Eu vou dizer, você não está abrindo mão de crédito tributário. Não está abrindo mão de crédito tributário. Naqueles fóruns permanentes processualistas civis já se discutiu muito a possibilidade da Fazenda Pública firmar o que o 190 do CPC chama de negócios jurídicos processuais. Eu não vejo problema nenhum. E aí o judiciário, com o tempo, de repente, vai ser chamado a tratar desses assuntos. Mas eu não vejo problema nenhum em firmar, à luz do 190 do CPC, renúncia à impenhorabilidade do bem de família, incluindo isso no termo de confissão, que não precisa ser padronizado, pode ser feito caso a caso. Eu não vejo problema nenhum de, à luz do 190 do Código de Processo Civil, firmar negócio jurídico processual, autorizando penhora de parte do faturamento da empresa, desde logo, sem discussão. Quer dizer, nós vamos ficar naquela de discutir qual é a primeira da vez, né? Não vejo problema nenhum. Então, seria mecanismos simples que levariam o inadimplente a pensar duas vezes em inadimplir. Não é um mecanismo de autocomposição, mas é um mecanismo que propiciaria a diminuição da litigiosidade. Já caminhando para o final, gente, e o STJ já admitiu por várias vezes a renúncia à impenhorabilidade, ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, isso não seria uma grande novidade, né? Só estou tratando desse assunto no termo de confissão de dívida da execução fiscal, por exemplo. É uma questão bastante controversa e que eu acho que mereceria uma análise mais aprimorada, é a possibilidade do poder público fazer acordos em precatórios, inclusive já constituídos, recebendo descontos para isso. O poder público sofre, por vezes, o gestor público sofre, por vezes, ações de improbidade administrativa por conta da não observância, embora possível acordo, mas por conta da não observância da ordem cronológica de pagamento de precatório. Ora, o sujeito que vai lá e vai fazer um acordo e pede uma diminuição, e aceita uma diminuição, se ele tiver que ficar na fila para receber na forma da ordem cronológica, ele não faz o acordo, ele fica esperando. Não tem sentido nenhum. Não tem sentido nenhum. Quer dizer, se o Código de Processo Civil novo está trazendo uma mudança de paradigma, e se essa mudança de paradigma é necessária para que não enfrentemos a tal tragédia dos comuns, que falei há pouco tempo atrás, certos tipos de entendimento têm que ser alterados, dando segurança jurídica para o gestor público, para o jurisdicionado, e trazendo de forma transversal, indireta, né, maior pacificação social, com consequente estímulo à autocomposição e com o consequente diminuição do grau de litigiosidade que torna o judiciário, no final das contas, um grande refém, tal como todos nós, né, dessa cultura de que, inadimplido um direito, voa o meu guardião e meu único guardião é o Poder Judiciário. Muito obrigado, então, gente.